Entramos nesse mês da missão e quando nós nos fortificamos cada domingo na Santa Missa, missa significa missão. Todos nós, como batizados, somos missionários do Senhor. E hoje é interessante porque a palavra de Deus vai falar aquilo que já está na intimidade do nosso coração, mas que às vezes, pela pressão do tempo e das circunstâncias, nós nos esquecemos. E uma das coisas do tema central das leituras de hoje é a fé. A fé, ela se move na nossa humildade. E como dizia São Francisco, já nos últimos momentos da sua vida, quando ele chamou todos os seus confrades e disse: vamos, irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Se mantermos esse sentimento no coração, não de inferioridade diante do que o Senhor coloca na nossa vida, muito pelo contrário, mas de uma insatisfação sana e santa, de que não nos deixemos vencer pelo bem que fazemos todos os dias. E é justo o que o Senhor deposita de mãos cheias na nossa vida. Alguma das coisas que a primeira leitura vai também falar ao nosso coração, é justo o que a nossa geração está passando, de pensar que Deus se esqueceu dela. Algumas pessoas, ainda nesse período de pandemia, e agora nesse período um pouco mais estável, não hão regressado à casa de Deus. Essa é uma realidade tocante nas nossas comunidades. E que bem vêm as leituras de hoje, porque o Senhor mesmo vai falar assim, muito claramente, através da boca do profeta Abacuque. Escreve todas as tuas ingratidões, tudo aquilo, teus murmúrios, insatisfações contra o Senhor teu Deus, na areia da praia, para que o vento e a água apague. Mas a generosidade e o que o Senhor tem para nós, grava em tábuas. As tábuas representam também a força da lei de Deus na nossa vida. Representa essa força capaz de mover muito mais do que um sentimento meritório. Porque às vezes nós, quando fazemos alguma coisa a alguém, ou quando também cumprimos diante de Deus, a tentação é ficarmos na meritoriedade, esperando que nós, por merecermos algo de Deus, então muitas das vezes, ao não chegar essa coisa ou isso que esperávamos, perdemos o pouco ou quase nada de fé que o ser humano tem. Por isso hoje, o convite que o Senhor faz é bastante forte. E São Paulo vai dizer que um dos sentimentos que devemos vencer é o da timidez. O sentimento em que muitas das vezes impede de que sejamos missionários lá na nossa casa. Que nós também possamos puxar aquela oração familiar, quem sabe no nosso ambiente de trabalho, ou até na rua que vivemos. Por isso esse espírito de timidez que tenta às vezes ofuscar o Evangelho. Hoje, no Santo Evangelho, escutamos justo o que o Senhor fala, que os nossos avós, as pessoas mais antigas, quando passavam momentos difíceis, ou quando iam aconselhar alguém, diziam: meu filho, minha filha, se tu tens a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu pode dizer a essa montanha: sai da frente,
e ela sairá. Porque eles tinham essa consciência bem clara de que as montanhas dos problemas, das dificuldades, são nada diante da força do Senhor. Por isso, queridas famílias, hoje o Santo Evangelho, ele vai proclamar ao nosso coração. É um tapa na cara daqueles que acreditam que Deus lhes deve um reconhecimento pelo bem que fazem. Porém, é um pedido de todos nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Por isso, queridas famílias, vamos pedir também nessa Santa Missa que todos somos chamados a anunciar o Evangelho com precisão e seriedade. A missão exige de nós considerarmos servos inúteis. Não vim para ser servido, mas para servir, disse o nosso Senhor, que é o autêntico servidor do reino de Deus. Recordamos na última ceia, quando Ele nos deixou o ato mais sagrado e salvífico de amor, quando nos deixou a Eucaristia. Ele lavou ante os pés dos seus apóstolos e disse: fazei isso também em minha memória. Por isso hoje queremos pedir por aqueles que serão elegidos, por aqueles que irão serem escolhidos pelo povo, como diz no Catecismo, no capítulo, no número 1877, e que vai até o 1948, onde fala: a pessoa humana tem necessidade da vida social. Por isso, a política não foi feita para servir-se dos seres humanos, das pessoas, mas, como diz o Evangelho de hoje, para servi-los. Ao contrário, deve servir ao ser humano, do contrário será tudo, menos política, polis, administração do bem comum. A pessoa humana, diz o Catecismo, é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Por isso, hoje, vamos orar por aqueles que serão escolhidos, para que sejam servidores, para que também possam devolver o verdadeiro rosto da instituição política, que quando não serve aos seus, ela perde também as bênçãos de Deus. Ela vai pouco a pouco se desmoronando, ela vai se tornando uma instituição falida. Por isso vamos pedir também para que a nossa missão de ajudar pessoas e garantir seus direitos possa ser também o nosso princípio de subsidiariedade. A Igreja, dizia o Papa Emérito Bento XVI, no discurso inaugural em Aparecida, é advogada da justiça e dos pobres, exatamente por não se identificar com os políticos, nem com os interesses de um partido. Por isso, vamos pedir que o dia de hoje seja marcado também com a bênção de Deus, que possamos também pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.